Olá, tudo bem? Eu sou a Cassiane. Juntamente com meus colegas Laura, Amanda, Patrícia e Jéssica, vamos falar um pouco sobre a sociedade ilimitada, na matéria de direito empresarial. Vamos falar sobre a origem histórica das sociedades limitadas, sobre a responsabilidade dos sócios, sobre as cotas sociais e sobre a administração na sociedade. A origem histórica das sociedades limitadas. A partir do século XV, as sociedades criadas da época não atendiam à demanda do mercado europeu. Surgiu assim então a necessidade de se criar empresas que pudessem ter capitais maiores e não passassem por processos tão burocráticos, como no caso das sociedades anônimas. No século XIX, na Alemanha, através então da iniciativa parlamentar, os interesses dos pequenos e médios empresários foram então atendidos. O comércio inglês se desenvolvia em meio à Revolução Industrial e a política de colonização dos pequenos e médios comerciantes queriam então fugir da criação complexa da sociedade anônima e da responsabilidade limitada de pessoas. Com isso foi criado então o tipo societário, que é o de sociedades limitadas. E nessa nova sociedade então, ela é chamada inicialmente por sociedade de cotas e responsabilidade limitadas, O número de sócios então ele era limitado também. O capital era de origem privada e havia restrição quanto à acessibilidade de cota, ou seja, para poder dar posse ou transferir essas cotas. E o crescimento dessas sociedades, então, foi um sucesso, e a partir, então, disso, o poder público inglês reconheceu essas empresas como legais, mas apenas no ano de 1900, e acabou regularizando ela, então, em 1907. Então, inspirados pela essa iniciativa parlamentar alemã, os outros países, com o passar do tempo, resolveram adotar essa sociedade limitada, pois as sociedades anônimas, elas possuíam, assim, uma difícil constituição, e elas acabavam inibindo a iniciativa da criação de pequenas empresas e também o desenvolvimento comercial dos países. Responsabilidades dos sócios nas sociedades limitadas. Sócio não é só para ganhar dinheiro. Como o próprio nome diz, as responsabilidades são limitadas. Os bens particulares dos sócios vão estar protegidos das responsabilidades. Exceção se caso o patrimônio social dos sócios não for suficiente para pagar credores. Aí vai ser ocupado o patrimônio particular. Mas qual é esse limite? O limite da responsabilidade dos sócios é capital social subscrito e integralizado pelos sócios. Capital social é um montante que cada sócio promete que vai entregar para a formação do mesmo, porém, pode ser na hora, à vista, como também pode ser parcelado. Mas, afinal, o que é capital subscrito? É aquilo que o sócio se compromete a entregar no momento da formação da sociedade. Então, o que são as cotas sociais? É um método de facilitar o acesso à educação para pessoas pertencentes a algumas minorias. E nessas minorias a gente não se refere necessariamente sobre um conjunto de pessoas de menor número na sociedade, mas sim sobre um grupo em desvantagem social quando comparado a outros mais privilegiados. Entre as minorias estão os LGBTs, as mulheres e os negros. Essa parcela da sociedade é considerada porque está em estado de vulnerabilidade social. Ou seja, eles não têm acesso a alguns direitos, o que os coloca em desvantagem numa disputa com pessoas provenientes de classes que não estão nessa situação. Dessa maneira, os concursos públicos, como o vestibular, com o objetivo de ingresso em universidades públicas e privadas, tornam-se um pouco mais justos, ao dar oportunidades a alguns grupos marginalizados terem acesso à educação, já que os mesmos não possuem condição financeira suficiente
ou moram e a maioria deles moram em regiões periféricas. As cotas sociais também têm por objetivo corrigir as diferenças sociais e econômicas decorrentes do período imperial escravista, que resultou em menores índices de acesso ao ensino superior e, por conta disso, menos oportunidades para negros, índios, pessoas de baixíssimo poder econômico que enfrentam dificuldades para conquistar. Como funcionam, então, e são distribuídas as cotas sociais? A legislação atual prevê que 50% das vagas em instituições públicas devem ser reservadas a isso, sendo os outros 50% destinados à ampla concorrência, pessoas sem direito a cota. Dos 50% das vagas reservadas, 25% são destinados a alunos com renda familiar bruta total menor que 1,5 salário mínimo e os outros 25% a alunos com renda familiar bruta total maior. As cotas sociais se diferem das cotas raciais por levarem em considerações fatores distintos que não a cor do candidato, sendo utilizada no Brasil políticas e cotas sociais destinadas a estudantes de escola pública, estudantes de baixa renda familiar e as pessoas com deficiência, sendo que a aplicação desse tipo de cota se dá principalmente no Enem e no SISU. Na sociedade, o administrador deve ter em mente que o negócio deve ser cuidado como se fosse o próprio negócio. Como é feita a nomeação desse administrador? Pode ser feito dentro do contrato social estipulado pela empresa ou dentro de uma ata que todos os sócios entram em consenso para assiná-la, verbalizá-la junto à junta comercial. A sociedade limitada pode ser administrada por um ou mais sócios, podendo ser um administrador sócio, alguém que faz parte da sociedade como um todo, ou um administrador nomeado que não é sócio, que tenha o certificado para ser administrador da empresa, mas é nomeado pelos sócios. O administrador pode ser nomeado por meio de contrato, estipulado com data de começo e término do contrato, ou por um prazo indeterminado. Dentro do contrato social deve ser estipulado quais são as funções e poderes do administrador, tanto como suas cobranças e seus benefícios. A responsabilidade do administrador tem imunidade e responsabilidade enquanto dentro dos limites impostos no contrato social.